Fala galera, o Flamengo goleou o Fortaleza no Maracanã por 5-0 e é líder do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo o Flamengo criou poucas oportunidades, mas umas oportunidades claras de gol, mas não conseguiu converter em gol. Só aos 29 minutos que o Léo Ortiz deu de trivela para a Arrascaeta fazer 1-0 para o Flamengo. E depois teve alguns lances, principalmente um lance muito claro com o lançamento do Gerson Cruz Araújo, que saiu na cara do gol e chutou para fora. E acabou assim o primeiro tempo. Já no segundo, logo no início, gol do Everton Araújo para fazer 2-0 para o Flamengo. Depois a Arrascaeta deu assistência para o Luiz Araújo fazer 3-0. Depois uma roubada de bola do Pedro e deu de calcanhar, assistência para o Luiz Araújo fazer 4-0 para o Flamengo. E logo após o lançamento para o Varela, cruzou na medida para o Michel chutar de primeira para fazer 5-0 para o Flamengo e liquidar a partida. Bora pro vídeo. Nesse jogo o Felipe Luiz só não tinha à disposição o Plata e o De La Cruz, que estão voltando de contusão. O Plata está fazendo recondicionamento físico também. E o Felipe Luiz aproveitou para relacionar depois de 10 meses o Vinha, lateral esquerdo do Flamengo, que também voltou nesse jogo. E ele escalou, ele mudou, tirou o Wesley e botou o Varela, tirou o Léo Pereira e botou o Danilo. Do último jogo também entrou o Everton Araújo no lugar do Alan. Aí o ataque também entrou o Cebolinha no lugar do Michael, o Bruno Henrique no lugar do Pedro. Então bora para a escalação. Rossi no gol, Varela, Danilo, Léo Ortiz e Alexandro, Everton Araújo, Gerson, nosso camisa 10 Arrascaeta, e no ataque Luiz Araújo na direita, Everton Cebolinha na esquerda e Bruno Henrique centralizado. Uma grande diferença nesse jogo contra o Fortaleza, que o Fortaleza fez linha de 4 de defesa, não fez uma linha tão defensiva e deixava espaço para o Flamengo jogar. Mas no primeiro tempo até que eles conseguiram tirar um pouco os espaços, mas o Flamengo estava com liberdade, só que não estava com aquela criação como foi no segundo tempo. Então no primeiro tempo o Flamengo tentou pressionar em cima, o Fortaleza chegou até 80% de posse de bola no início. Criou algumas chances, mas estava com dificuldade de ter o último passe e a finalização melhor. Tanto é que logo, só aos 30 minutos, aos 29 para 30 minutos, o Léo Ortiz deu um passe de trivela para o Arrascaeta, que dominou e chutou para fazer 1-0 para o Flamengo. Logo depois teve uma bola que o Gerson lançou o Luiz Araújo, que saiu na cara do gol. Ele acabou chutando para fora, mas foi uma chance que ele estava sozinho com o goleiro. Poderia ter aproveitado melhor. Também teve uma bola que, depois acho que foi o cruzamento do Alexandre, se eu não me engano, o Varela chutou para a defesa do goleiro do Fortaleza, mas no primeiro tempo o Flamengo não conseguiu converter as chances em gol. Eu acho que faltou um pouco mais de mais intensidade, mais volume de jogo para a criação das jogadas, que foi o que aconteceu no segundo tempo, que eu vou contar agora para vocês. No segundo tempo, com o placar adverso, o Fortaleza tentou atacar mais o Flamengo, deixou mais espaços, e aí quando deixa espaço para o Flamengo não brinca. Então logo no início do segundo tempo, a bola, o Varela tocou de cabeça para o Everton Araújo chutar de fora da área, para fazer um golaço para o Flamengo, fazer um 2-0, e o Flamengo não desceu a intensidade, então teve bastante volume de jogo. E uma dessas jogadas o Bruno Henrique recebeu dentro da área, chutou para a defesa do goleiro do Fortaleza. Na verdade ele deu a bola para o Flamengo de volta, né? Era uma bola que ele podia ter agarrado, mas aí sobrou para o Arrascaeta, que já viu logo o Luiz Araújo, deu passe para ele e chutou para fazer 3-0 para o Flamengo. O goleiro deu uma ajuda nesse lance, mas o Flamengo estava com uma intensidade muito grande e aí fez algumas substituições. Entrou o Michael, entrou o Pedro e o Flamengo estava muito bem. E o Pedro entrou com tudo, ele perdeu umas chances antes, mas uma bola que o Gerson tocou, ele chutou fraco. Teve outro cruzamento, se eu não me engano, foi do Michael também, não chutou muito forte. Mas ele estava com vontade e roubou a bola do zagueiro do Fortaleza. Deu de calcanhar, uma assistência de calcanhar para o Luiz Araújo. Dessa vez chutar sem chances para o goleiro, para fazer
4-0 para o Flamengo. E o Flamengo não abaixou a intensidade, continuou criando, aproveitando as chances. E depois de um lançamento para o Varela cruzou na área para o Michel estar de primeira para fazer 5-0 para o Flamengo. E ainda teve outros lances bons, assim, o jogo acabando, o Gerson fez uma jogada espetacular, roubou a bola, driblou acho que 2 ou 3 jogadores, saiu lá da defesa para ir até o ataque, deu o toque pro Pedro, o Pedro perdeu, mas foi uma grande jogada, muita vitalidade do Gerson, que o jogo acabando ainda quis fazer uma grande jogada, conseguiu arrancar bem, uma jogada de bastante força, e o jogo acabou assim 5-0 para o Flamengo. Com essa vitória o Flamengo chegou a 24 pontos, seguido pelo Cruzeiro, que ganhou o Palmeiras por 2-1, depois do Bragantino, também com 23 pontos, ganhou do Vasco por 2-0, e terminando o Palmeiras, que estavam falando que ele ia terminar bem em primeiro antes da parada, mas está em quarto lugar com 22 pontos. Então foi uma goleada muito boa para o Flamengo e com moral para o Super Mundial, que eu tenho esperança que vá longe, mas realmente é muito difícil ser campeão, porque os times da Europa são muito melhores, mas vamos ver o que a gente consegue. Então o próximo jogo do Flamengo é estreia no Super Mundial, dia 16 de junho, contra o Esperance da Turquia. Desculpa galera, eu fiz confusão, Esperance da Tunísia. Então o Flamengo tem tudo para começar com uma vitória na estreia do Super Mundial, agora vai conseguir treinar esses mais ou menos 15 dias, né, pro jogo. Um pouco mais cedo, quando eu estava gravando, saiu o sorteio da Libertadores. O Flamengo joga contra o Internacional, começa as oitavas de final em casa, tem que fazer um bom jogo no Maracanã e ir pro Beira-Rio lá no Sul para tentar decidir a vaga. Acho que um jogo vai ser bem disputado, mas eu acho que dentro do que a gente podia pegar um time argentino mais forte, ou o próprio Palmeiras, eu acho que dentro da realidade foi um bom confronto. Eu acho que o Flamengo tem tudo para passar. Então é isso galera, os próximos jogos agora da seleção eu também vou fazer vídeo, então se preparem aí. Então é isso, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like maneiro, vão comentar o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam do sorteio da Libertadores, o que vocês estão achando do Super Mundial. Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí sobre o Flamengo. Então é isso galera, grande abraço.